Oi, queridos! Estamos encerrando nossa semana, graças a Deus, com muita saúde e muita paz. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Abra seu caderno para a gente fazer a nossa agenda bem bonita, bem bacana, bem organizada. Aponte seu lápis para dar assim uma valorizada na sua caligrafia. Vamos começar colocando o nome da nossa escola, Escola de Ensino Fundamental Manuel Quaresma dos Anjos. A data de hoje, sexta-feira, 9 de abril, que é o mês 4 de 2021. Série, terceiro ano, nossa turma B. Aluno ou aluna, aqui você vai escrever o seu nome completo, certo? Não pode esquecer. É muito importante você trabalhar o seu nome completo. Passamos aqui para a nossa língua portuguesa de hoje. Vamos trabalhar uma produção textual. Você vai postar foto e vídeo lendo sua produção, ok? Então, atenção para as dicas a seguir, que são muito importantes para você ter uma noção estruturada de como trabalhar a sua produção de hoje. Vamos dar aqui um zoom para melhorar. Então, o que é necessário para uma boa produção textual? Primeiro, o título, que deve ser centralizado. Lembrando que o título, ele funciona meio que um principal assunto do texto. Geralmente, ou quase todo título, está ali focando o principal assunto de um determinado texto. É importante também deixar uma linha em branco depois do título para poder começar com parágrafo e letra maiúscula, tá bom? Nomes próprios e começo de frases também começam com letra maiúscula. Outra dica importante: o nosso texto tem que ter pelo menos 3 parágrafos. Um para o início, que é aquele parágrafo onde você vai escrever coisas interessantes para atrair a atenção e despertar a curiosidade do nosso leitor, de nós mesmos, né? É claro, e das pessoas que vão ler o nosso texto. Um outro parágrafo, que é um segundo parágrafo, por exemplo, ele vem nos apresentar uma problemática a ser resolvida. Esse é o nosso parágrafo do meio, que no mínimo de 3, tá certo? E um outro parágrafo para finalizar a história. Agora, nesse parágrafo, ele vai apresentar-se uma explicação final, dando um sentido ao fechamento da história, como tudo terminou. Mas também não podemos esquecer da nossa caligrafia, que a nossa letra tem que ser bonita, legível, para que a gente possa compreender o que está sendo escrito, o que foi escrito por você no texto. Nosso texto também tem que ter coerência. Tia, o que é coerência? Olha, gente, coerência são as ideias do texto bem organizadas, que darão sentido ao nosso texto, não é? E coesão, e o que é coesão? É a estrutura utilizada para unir uma frase a outra, numa sequência de acontecimentos. Aí o nosso texto com coerência e coesão vai ser um texto bacana, com sentido de começo, meio e fim, que todo mundo vai gostar, vai aplaudir, eu tenho certeza. Não podemos esquecer que nós podemos fazer o uso do travessão para indicar a fala de cada personagem. Ou seja, cada personagem que for ter uma fala nesse seu texto, se você for apresentar em diálogo, por exemplo, tem que ter um travessão após o parágrafo, certo? Após o parágrafo. Primeiro você faz o parágrafo, que é dar aquele espaço para poder começar a frase. Só que, quando vai se fazer um travessão, uma fala de um diálogo, primeiro você dá o espaço do parágrafo, em seguida já coloca o travessãozinho para poder começar a escrever a fala do personagem. Que essas dicas sejam assim bem boas para vocês elaborarem um texto bem bacana. Ainda temos aqui umas dicasinhas desde a outra produção textual, que a tia já colocou essas dicasinhas de como você começar o seu primeiro parágrafo, por exemplo, o início da sua história. Você pode começar escrevendo "Era uma vez",
né? Esse parágrafo pode começar assim, ou pode começar também certo dia, ou ainda pode começar um parágrafo com um dia, ou certa manhã, ou outra frase que pode começar o seu parágrafo, o seu primeiro parágrafo, numa tarde, ou ainda certa noite, ou ainda um belo dia, ou até outra frase pode começar que é numa festa, que não é o caso da nossa produção textual de hoje. Mas no segundo parágrafo, ou no parágrafo do meio, você pode começar ele assim, ó. Então, ou você pode começar também com de repente, ou ainda quando, ou em seguida, ou o seu parágrafo do meio pode começar também com nesse momento, ou ainda ele pode começar com a partir daí, ainda pode começar também assim, depois de, ou pode começar também com antes de, isso para o seu parágrafo do meio, o seu segundo parágrafo. E para finalizar, o terceiro parágrafo, que é o fim da história da contação da sua produção, ele pode começar assim, ó. Foi então, ou ele pode começar por fim, ou ainda ele pode começar finalmente, ou pode começar também com portanto, ou ainda por isso, ou pode ser assim e continua, né? Ou ainda pode ter essa opção aqui. Nesse caso, ou ainda pode ter porque. Pronto, aqui são dicas de você começar cada parágrafo. O primeiro parágrafo, que é o início, aqui tem dicas de começar a sua frase, para começar o segundo parágrafo e aqui para começar o terceiro parágrafo, num texto de pelo menos 3 parágrafos, certo? E aqui nós temos essa gravura. Eu quero que você observe bem o ambiente, onde se passa a história. Você pode dar nomes a cada um dos personagens, lembrando que os substantivos próprios ou os nomes próprios são escritos com a letra inicial maiúscula ou a primeira letra maiúscula. Já os substantivos comuns ou os nomes comuns, que representam uma espécie, né, ou um grupo, um conjunto, são escritos com letra minúscula, como por exemplo, gato. Todo gato é gato, letra minúscula. Cachorro. Todo cachorro representa uma classe, né, uma espécie, então, minúsculo. Mas se você der nome a um gato, nome a um cachorro, aí vai ser um substantivo próprio, com letra maiúscula. Então, vejamos a seguinte situação. Os animais estão sendo expulsos de seu habitat natural, a floresta. O que você vai fazer? Você vai usar a sua imaginação, a sua criatividade para descrever o porquê disso estar acontecendo e de que forma os animais podem ser salvos. Não esqueça dos sinais de pontuação, eles são muito importantes. Bom, a nossa aula de hoje é essa produção textual. Observe bem a imagem, siga todas as instruções e você terá um texto maravilhoso. Não esquece de postar foto do seu texto com uma letra linda, tá bom? Um texto bem bacana, com sentido, começo, meio e fim, parágrafos bonitinhos. E também você vai fazer o vídeo contando pra gente a produção textual que você fez. Beijos, amores!